Essa guerra maluca, o que a economia brasileira tem que fazer? Primeiro, nós estamos desenhando o Brasil Soberano 2. É o presidente Lula que vai decidir, mas acho que é uma discussão que Qual é a diferença do 1? O 2 é, primeiro, que tem agora é 15% de tarifa para todo mundo. Então, o Brasil melhorou a nossa situação, porque era 50%, o resto era 10%, 15% para todos, nós estamos em igualdade de condições, nós somos mais competitivos em muitos setores. Mas tem setores, tem 4 setores que continuam com a tarifa de 50%. Alumínio, cobre, siderurgia, tem vários setores. E o setor automotivo, 25%. Então, esses setores vão ter um crédito diferenciado, exatamente porque são setores que ainda estão sendo impactados pelo tarifaço. Mas, além disso, nós precisamos, por exemplo, como o BNDES já vem fazendo, priorizar a produção de remédios. Por quê? A pandemia mostrou. Nós batemos recorde de financiamento da saúde, 655 novos remédios e vacinas foram lançados no Brasil. Inclusive a dengue. Para 4 tipos de dengue, o BNDES financiou, a vacina está aí, que era uma coisa que vinha destruindo vidas e prejudicando famílias já há muito tempo no Brasil. Então, saúde. Fertilizantes. Por que fertilizantes? Porque a guerra Rússia-Ucrânia, ali são 2 países que produzem muitos fertilizantes. A agricultura brasileira é poderosíssima. Esse ano bateu o recorde histórico. 327 milhões de toneladas. Maior produção agrícola da história do Brasil em 2025. Mas ela é muito vulnerável à importação de fertilizantes. Então, quando aquilo apareceu, ficou claro que nós temos que produzir mais fertilizante. Nós temos condições de produzir no Brasil. Tem que produzir fertilizante. Então, tem que produzir saúde. Terceiro, nós precisamos, e essas são as prioridades do Brasil soberano. Na nossa visão, o BNDES vai dar prioridade a essas perspectivas. Inteligência artificial. Nós não podemos ser só consumidor de inteligência artificial. Nós temos que produzir inteligência, nós temos que, porque hoje os chineses desenvolveram uma tecnologia aberta que você não precisa daquelas big empresas para ter inteligência artificial. Mais barata. Muito mais barata, é software aberto, você troca experiência, nós já temos vários projetos em andamento no Brasil. Fazer inteligência artificial e toda a cadeia, inclusive data center, que o Brasil tem um potencial gigantesco, tem energia limpa e é o que eles procuram. Que é outra área importante. Nós temos que investir em indústria de defesa, nós temos que reequipar as Forças Armadas. O poder de dissuasão é saber o seguinte, aqui não. Então, você tem empresas, por exemplo, como a Vibraz, que produz foguetes, que estava 10 anos parada, que vai voltar a produzir, que vai encomendar. Nós já resolvemos a recuperação judicial, nós vamos financiar e nós vamos ter saída. Você tem empresas como a Embel, na área militar, a produção de drones, que é uma nova tecnologia que cresceu muito, que o Brasil pode avançar. Você tem a Embraer, que produz Super Tucano, KC-320, a empresa que mais se valorizou na Bolsa, que é... Por que nós estamos falando de indústria de armas, baseado naquilo que o presidente Lula falou, que a gente não tem perspectiva bélica, mas precisa se defender? Nós precisamos de indústria de defesa. O Trump mudou a visão de indústria de defesa, ele criou uma indústria de guerra. Nós não estamos querendo ir para a guerra, nós só queremos deixar claro para quem quer que seja que aqui nós temos capacidade de defender o território e que a nossa soberania vai ser respeitada. Nós não podemos ter ingenuidade de achar que esse mundo turbulento não precisa de umas Forças Armadas profissional, preparada, capacitada e que respeite integralmente a Constituição, por sinal, como respeitou na tentativa de golpe. Alguns CPFs não respeitaram, alguns RGs, mas o CNPJ das Forças Armadas respeitou. Então, nós precisamos fortalecer. É outra área que nós estamos olhando, estou falando, fertilizantes, inteligência artificial. A outra área são os minerais críticos. O Brasil tem grandes reservas de terras raras. São 17 elementos a terras raras. E ela é a base para você produzir um imã extremamente desenvolvido, que 95% dessa produção de terras raras e dos imãs estão na China. 85% da Força Armada Americana não se move sem esse imã. Não sai do chão o avião, nem o navio, nem nada. Então, eles estão desesperados por uma vulnerabilidade estratégica. Eles precisam de terras raras. O Trump colocou 1 bilhão e 700 milhões de dólares para comprar, para investimento, e 10 bilhões de dólares, mais de 55 bilhões de reais, de crédito para esse setor. E já vieram comprar empresas no Brasil. Qual é a posição do governo? Nós temos que preservar essas reservas para o interesse do Brasil. Nós temos que negociar com quem quiser comprar, mas principalmente gerar valor agregado na cadeia produtiva. Não ser simplesmente exportador de matéria-prima. A mesma coisa o lítio. Só commodity não dá. Nós somos uma das grandes reservas de lítio. Então, nós estamos financiando as fábricas de lítio, mas principalmente o processamento do lítio baterias. E a bateria. A WEG, por exemplo, está produzindo bateria, porque aí nós vamos ter o carro híbrido
elétrico, etanol, que é a nossa tecnologia, 50 anos de etanol, nós somos o país mais eficiente na produção de etanol. Limpa. Energia limpa e, ao mesmo tempo, a cadeia industrial toda com autossuficiência. Menos dependente de petróleo. Menos dependente e exportar mais valor agregado. Então, esses são setores que são portadores de futuro e, principalmente, inteligência artificial, terras raras, lítio, minerais críticos, a saúde, que é um setor de grande capacidade de inovação. Então, aqui no estado de São Paulo, Datena, o BNDES aumentou em 1.500% o financiamento da inovação. Só dar alguns dados do BNDES para as pessoas terem uma ideia. No ano passado, nós geramos de crédito na economia R$1 bilhão por dia. R$1 bilhão por dia. É muita grana. É muito dinheiro. Foram 366 bilhões de reais em um ano. É o que a gente faz diretamente, o que a gente fez através dos nossos parceiros, que a gente repassa dinheiro para outros bancos, e o Fundo Garantidor, que é o que garante o financiamento da micro, pequena e média empresa, que foram 223 bilhões de reais para a micro, pequena e média empresa. Então, o sujeito pega dinheiro do Banco do Brasil, no Bradesco, no Itaú, etc., mas quem está garantindo a operação é o BNDES. Então, nós democratizamos o crédito. Agora, nós fizemos isso batendo recordes de lucro operacional do banco. Foram 15 bilhões e o lucro contábil, 28 bilhões de reais, é o segundo maior do sistema financeiro, público e privado. Só um banco teve um lucro superior ao nosso. Todos os demais bancos tiveram um lucro inferior ao BNDES. E o trabalhador, só temos 3 mil funcionários. A gente teve um resultado 40 vezes, por exemplo, por trabalhador, 40 vezes maior que os outros bancos. A gente gera 9 milhões e 200 mil reais por trabalhador, porque diz que o servidor público não pode ser eficiente. Nós estamos dando uma demonstração de eficiência. E fizemos tudo isso, o BNDES, pelo terceiro ano, é a instituição mais transparente do Estado brasileiro entre 8 mil, municipal, estadual e federal. O TCU pelo terceiro ano e a CGU também, número 1, é o BNDES em transparência. E fizemos tudo isso com a menor inadimplência do mercado. Quer dizer, o banco que teve menos perda, 0,06%, mostrando a seriedade da governança, da entrega e do resultado. Então, nós colocamos 300 bilhões de reais na indústria. É o setor que liderou o financiamento. 228 bilhões de reais em infraestrutura. E aqui nós inovamos muito. Vou te dar um exemplo. A Dutra. A Dutra vai ser 623 quilômetros de estrada, LED de ponta a ponta. Você pode ver aqui na saída da Dutra, já são 8 pistas. 92 viadutos estão sendo feitos, marginal nas 32 cidades ao longo da Dutra, 4 pistas na serra, preservando toda a vegetação, o meio ambiente. São 150 milhões de veículos por ano, metade do PIB passa pela Dutra. Então, isso vai aumentar a produtividade. Nós vamos chegar muito mais cedo no Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro, vai desafogar as marginais, a Avenida Brasil no Rio de Janeiro, o trânsito na grande cidade vai melhorar, porque estava tudo entupido ali na saída. Vamos agora começar a Fernão Dias e fizemos todas as principais estradas do Paraná, de Santa Catarina. O presidente, ele fala, Mercadante, a nossa relação é republicana. Trabalhe sem olhar o partido e vamos pensar no que é estratégico para o Brasil. Então, aqui no estado de São Paulo, nós estamos financiando o trem intercidade Campinas-São Paulo. E exigimos da empresa que ganhou, uma empresa chinesa, que tem que montar uma fábrica de trens no Brasil. Nós vamos inaugurar agora em Araraquara. Não vamos só fazer a estrada, nós vamos produzir o vagão aqui, máquina, equipamento para a ferrovia. Nós estamos financiando 44 composições que vai permitir viabilizar essa fábrica na linha 2. Nós estamos financiando a linha 6 do metrô. Nós estamos financiando o rodanel do metrô. O governador Tarcísio tinha falado comigo, não, Mercadante, eu vou reconhecer quando a gente for lançar, mas não tem feito isso. No rodanel não tinha nenhuma placa reconhecendo o BNDES e nunca fez um agradecimento ao presidente Lula por esse gesto. Eu acho que é um erro grave, porque se cada presidente só trabalhar com quem é aliado, prefeito e governador, nós vamos de cada 4 anos ficar esperando, o Brasil não anda para frente. Nós temos que fazer o que é possível junto, mesmo na divergência, mesmo na disputa. Então, nós estamos trabalhando de forma republicana, sem nenhum tipo de discriminação partidária, com grandes projetos. E por que nós vamos chegar a R$1 trilhão de infraestrutura, o Estado brasileiro, 1/3 é BNDES. Por que está sendo possível fazer isso? Porque nós inovamos a forma de financiar. Por exemplo, na Dutra, a Motiva, que antes era CCR. O financiamento, a garantia não é o balanço da empresa. Senão ela não consegue fazer mais nada. Ela agora ganhou a Fernão Dias. Ela não consegue entrar em outra. E a engenharia brasileira estava no chão depois da Lava Jato. Nós fizemos um financiamento que a garantia é o pedágio. Então, nós fizemos debêntures faseadas junto com o Santander, Itaú e Bradesco.
nós vamos financiando ao longo do processo, então a hora que a taxa de juros cai, ele se beneficia. É um contrato muito mais flexível para se ajustar e nós conhecemos 28 de concessão à força do pedágio da Dutra. Então, nós aliviamos o balanço das empresas e elas puderam investir muito mais e nós conseguimos financiar. E há limite no preço de exploração do pedágio? Tem que ter. A regulação do preço do pedágio, nós temos algum cálculo, mas a responsabilidade, quando é federal, os estados federais, os pedágios são bem mais baratos que as estaduais e São Paulo precisa moderar, não pode ter abuso tarifário, porque isso gera aumento de custo, nós queremos aumentar a eficiência. E é um negócio muito rentável, principalmente porque a frota de automóveis cresceu muito, a indústria automotiva voltou a crescer, a produzir mais, a vender mais, as pessoas estão rodando mais. Então, deixa eu dar só os dados aqui. Esse aqui, os dadinhos só para o nosso telespectador, para a gente poder comparar. É interessante que a gente quase não falou de números aqui numa entrevista sobre economia. Né? Eu estou evitando. Mas tem hora que tem que ter. Eu tenho que falar uns que são importantes. Né? Claro. Porque eu vejo assim, esses momentos é uma neblina, campanha, um monte de coisa que não tem a menor relevância. A discussão substantiva parece que não chega. Então, o seu programa permite isso. Então, por exemplo, crescimento do PIB, governo Bolsonaro. Quanto cresceu nos 4 anos do governo Bolsonaro? 1,4% a média. Quanto cresceu no governo Lula? O dobro, 3%. 2 vezes mais. Quanto foi um cenário global completamente adverso. Muito mais adverso que a guerra, e que é o Trump, que é o tarifaço. Qual foi a taxa de desemprego no governo Bolsonaro? 12,3%. No governo Lula, 6,6%. Então, com o Bolsonaro tinha 8 milhões e 400 mil desempregados em médio, no governo Lula nós temos 5 milhões e 500, 3 milhões de desempregados a menos. Inflação. Qual foi a inflação no governo Bolsonaro? 6,2% em média. No governo Lula, 4,6%. Alimentos. Você lembra da filha do osso? Pô! A inflação era 11,9%. Quase 12% ao ano. Quanto foi no Lula? 3% em 3 anos. 3% em 3 anos. Comida. Nós saímos do mapa da fome. É o menor nível de extrema pobreza da história do Brasil e o menor nível de pobres da história do Brasil. E o coeficiente de Gini, que mede a desigualdade, é a melhor distribuição de renda da história do Brasil. É o menor volume de desempregados da história do Brasil. 103 milhões de pessoas contratadas. É o maior número de pessoas trabalhando na história do Brasil. Nós precisamos comparar o governo Bolsonaro com o governo Lula. E o que eles quiserem comparar. Eu estou falando do BNDES, mas o que quiser. Emprego, crescimento, inflação, contas públicas. Não tem como comparar. Então, a imprensa precisaria fazer um jornalismo que permita esse debate qualificado. Porque você só vê intriga, fofoca, superficialidade e não permite uma discussão aprofundada que a gente possa demonstrar e fazer a comparação em todas as áreas. Então, o governo do presidente Lula, foi a reconstrução do país. Foi trazer de volta programas que foram desmontados, Minha Casa Minha Vida, aqui tem farmácia popular, programas novos para a juventude, como o Pé de Meia, que está permitindo que a juventude não abandone aquele nem-nem, diminuímos como nunca o nem-nem, que não trabalha nem estuda, porque a educação é o passaporte para o futuro. Quem estuda pode escolher, estuda muito, vai escolher o que vai fazer. Quem não estuda é escolhido ou não. Então, nós precisamos de educação, de ciência e tecnologia. Esse é o caminho do desenvolvimento. Então, eu acho que nós podemos, eu vou me empenhar muito em fazer um debate com quem eles quiserem, para debater resultados, entrega. Não é fake news e lorota de internet, que você pode criar qualquer coisa. Com inteligência artificial, então, você cria qualquer coisa. Mas eu quero discutir resultado, entrega. Só tem 2 tipos de gestores públicos. Os que têm uma ótima explicação porque não fizeram e os que fazem e entregam. Esse governo faz entrega, o presidente Lula faz entrega. E é por isso que nós estamos prontos para essa discussão. E mesmo nesse cenário de adversidade, nós estamos respondendo. E ainda bem que nós temos Lula, que faz estatura, o tamanho e a dignidade. Tem um sujeito que entra na ONU, fala tudo que o mundo queria falar e não tinha coragem. Nem a União Europeia, para todo aquele tamanho, não teve a dignidade e a firmeza que o presidente Lula teve. E, ao mesmo tempo, sempre aberto ao diálogo, buscando soluções. Agora ele vai fazer um artigo para todos os principais jornais, onde tem o Conselho de Segurança da ONU, os países do Conselho de Segurança, pedindo que eles se movam para acabar com a guerra. Então, ele é uma voz da paz, da negociação, da diplomacia, mas da firmeza na negociação da soberania do Brasil. Porque muitos, quando vieram o tarifaço, foram para a rua com a bandeira americana. O Brasil sendo taxado em 50% e torcendo para o Brasil ser prejudicado, vestindo o chapeuzinho do Trump. Depois correram, tiraram assim, envergonhado. Mas
O presidente Lula não, enfrentou com soberania, abriu negociação, vencemos no Suprema Corte Americana, reduzimos e, ao mesmo tempo que negociamos, defendemos a economia com o Fundo Brasil Soberano e com o BNDES.